Como eu me curei da ansiedade, do pânico, da depressão e de todos os problemas mentais que eu tinha. Primeiro, eu fui diagnosticado com TAG pânico severo. Tudo começou lá pelos 15 anos, entre 15 e 17 anos, não me recordo muito bem a idade. Eu estava sentado no sofá com a minha mãe, de repente começou a ter uns sintomas. Sintomas qual? Uma tontura, meu coração disparou, comecei a suar, uma sensação de desrealização. Aí minha mãe foi e me ajudou, ela falou, filho, o que está acontecendo? E foi essas coisas, sabe? Cuidado de mãe. Aí nessa noite eu não consegui dormir. Eu tive muita insônia. E de noite eu tive uma outra crise, né? Que eu nem sabia o que era na época. No outro dia eu acordei. Aí eu acordei com medo de acontecer de novo aquilo. E acredite, aconteceu tudo de novo. Mal-estar geral, cabeça rodando, visão turva, sensação de desmaio, coração acelerando, diarreia, mil sintomas. Aí a minha mãe me pegou e levou pro hospital. Chegando no hospital, eu peguei e relatei tudo certinho. A médica pegou e fez exame. Não deu nada nos exames, como sempre, né? Depois desse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Quem tem a primeira sabe que a partir da primeira, a vida nunca mais é a mesma. E a partir desse dia, eu comecei a ter crises todos os dias. Sabe o que é todo dia? E o meu caso foi muito severo, porque eu tinha 10 crises, 20 dias durante o dia. Não durava, por exemplo, 10 minutos, 20 minutos, como muitas pessoas falam. O meu durava o dia inteiro. Por exemplo, eu ficava o dia inteiro com falta de ar, eu ficava o dia inteiro com sensação de morte, o dia inteiro com sensação de loucura, o dia inteiro com o coração disparado, e era horrível. E eu comecei a ir para o hospital todos os dias. Eu morava próximo ao hospital, que dava eu acho que uns 30 minutos a 40 minutos andando de a pé, e eu começava a ir todos os dias, porque todo dia eu achava que eu ia infartar, todos os dias eu achava que eu ia morrer. Aí teve uma época que eu comecei a ter muitas crises de madrugada. Olha só que loucura que a mente faz. Eu tinha crises todo dia 3 horas da manhã. Mas eu não acordava às 3 horas da manhã tendo crise. Eu acordava, por exemplo, 2h50 e ficava olhando no relógio. Tec, 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 tec. Até das 3 horas. Deu 3 horas, eu tinha crise. Aí o que? Eu acordava minha mãe, eu acordava meu padrasto, para eles me pegar, colocar no carro e me levar para o hospital. O tanto que os dois foram importantes na minha vida, o tanto que eles me ajudou, o tanto que eles tiveram paciência comigo, não tem explicação. E foi justo numa época que eu era muito brigado com meu padrasto. Sabe, a coisa de adolescente não aceitar o padrasto com a mãe. Mesmo a gente sendo brigado, muito brigado, ele me pegava, me colocava no carro e me levava. Foram isso anos e anos fazendo isso. Indo pro hospital todo dia. Teve épocas da minha vida que eu já fui no hospital 4 vezes em um dia. 6 vezes em um dia. E foi muito complicado para mim. Muito complicado mesmo. Só quem tem sabe. Só quem tem sabe. E os sintomas que eu tinha, os que eu lembro, era dor no peito, sensação de morte, sensação de loucura, a minha visão turvava, meu coração disparava muito, meu peito doía muito. Eu ficava pesquisando meus sintomas no Google, eu ficava achando que eu tinha doença neurológica, que eu tava com câncer, eu achava que eu tinha com algum câncer no intestino, na cabeça, que meu coração ia subir pra cabeça e estourar. Eu tinha medo do sol, eu tinha medo de suar, eu tinha medo de vacina, eu tinha medo de remédio, eu tinha medo, por exemplo, se eu saísse na rua, eu desmaiasse e meu celular era bloqueado, como que alguém ia ligar pra alguma emergência? Tipo assim, não faz sentido nenhum. Eu tinha todos os sintomas, eu tinha muitos sintomas, todos ao mesmo tempo. Eu tinha muita insônia, eu tinha um que era horrível. Às vezes eu deitava pra dormir, por exemplo, se eu deitasse do lado esquerdo, eu achava que eu estava espremendo meu coração e eu ia explodir meu coração. Qual o sentido disso? Pra você ver como que a mente, ela cria um cenário que não existe. A mente cria um cenário que não existe. E os sintomas eram esses, e era horrível. Tem muitos outros sintomas, é que eu não lembro muito. Faz um tempo, mas que eu não tenho crises de ansiedade. E eu ia pro hospital todos os dias, 4, 6 vezes no dia. Às vezes dava volta no quarteirão e já voltava. Eu nunca tomei remédio em casa. Eu nunca fiz nenhum tratamento com remédios em casa. Só que como eu ia pro hospital todos os dias, eu tomava remédio todo dia lá. E os remédios me faziam muito mal. Porque, por exemplo, para um médico que tacava um remédio, outro médico que tacava outro. Às vezes eles me davam diazepam. E eu não conseguia dormir. De vez o remédio fazia um efeito, fazia outro efeito. Me fazia muito mal. Eu vivia dopado. Por exemplo, e foi uma época que eu bebia muito também. Aí, por exemplo, você bebe, você tem crises, você toma remédio. Que corpo que aguenta? Que corpo que aguenta isso? E foi tão
horrível, porque parecia que a minha mente falava assim pra mim: você nunca vai se livrar dessa, você nunca vai se curar, a sua vida tá condenada, você nunca mais vai voltar o Júlio que você era. E eu acreditava nisso. Eu acreditava, porque eu fazia exames, nunca dava nada. Eu ia em todos os médicos, nunca dava nada. Eu ia em centro espírita, nunca era nada. Eu ia em igreja, nunca era nada. Eu ia psicólogo, não resolvia. Eu ia psiquiatra, não resolvia. Eu achava que realmente eu estava louco. Eu achava que realmente eu estava com um problema grave. Porque como que eu faço exames e nunca é nada? E você começa a desconfiar de médico, você começa a desconfiar de exame, você começa a desconfiar de Deus. Teve uma época na minha vida que eu sofria muito de TEG e pânico na madrugada. E na minha cabeça, o meu refúgio era o chuveiro. Olha só a vergonha. Eu ia pro chuveiro, ligava o chuveiro, eu deitava no chuveiro, eu pegava 2 toalhas e fazia de cama, e mais 2 enrolava de travesseiro. Do umbigo para baixo eu ficava cair na água, e do umbigo para cima eu ficava deitado assim. Horas e horas. Horas e horas. Orava, chorava. Agora você pensa, um homem de 1,90 m barbado chorando por causa de uma ansiedade. Era muito intenso. Eu chorava, brigava com Deus. Falava: o senhor me deixou, eu te odeio, eu não quero mais acreditar no Senhor, eu não faço nada, não é falta de fé. Mas olha só que interessante, quando você briga com Deus, D-E-U-S. Se você tira o D e o S, com quem você está brigando? Com eu. Eu estava brigando comigo mesmo. Teve uma época da minha vida que eu brigava com Deus, mas eu estava brigando comigo mesmo. E foi muito complicado para mim. Até que um dia eu falei: eu vou sair dessa. E eu consegui sair dessa. E eu vou gravar um vídeo agora falando sobre como eu saí dessa.